Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a temática santidade, nesse caso dentro do cristianismo, né? E o tema, o subtema é vivendo para a glória de Deus, né? O tema e o desenvolvimento do tema, trazendo essa ideia de uma vida que Deus é glorificado através dela, né? Então, vivendo para a glória de Deus. Uma coisa aqui, fazendo um paralelo, para fazer uma conexão com as outras religiões, toda religião ela tem o seu conceito, não de pureza, né? Mas, e também faz essa conexão com a pureza, mas de critérios que traz o adepto daquela fé a uma compreensão, né, de vida de acordo com os requisitos que aquela religião ela impõe, né, ou ela requer do seu fiel, né, o espiritismo kardecista, o candomblé, a umbanda, o islamismo, né, o budismo. Todas as religiões elas têm critérios de conduta, né, que traz essa áurea de espiritualidade para aquela pessoa que a professa. No cristianismo, nós chamamos isso de santidade, né? Que é um processo, né? É um processo, e nós vamos ver aqui todas a abrangência do conceito, do termo, né? Vamos ampliando isso, né? Vamos desenvolver então, vamos desenvolver o tema. Também eu estou gravando esse vídeo porque domingo agora terá uma lição sobre santidade da Assembleia de Deus, da CPAD. Claro que não está baseado na lição lá no sentido de que eu segui os tópicos de lá, todos os tópicos, mas do tema em si, né? A santidade e qual deve ser a conduta do cristão diante da santidade. Então, santidade trazendo para a ideia mais ampla, né? A partir do estudo do cristianismo, é um conceito central da fé cristã e ela tem uma associação direta com algumas condutas, pureza, né, retidão, ou mesmo uma perfeição moral do seu adepto, né, daquela pessoa que vive, que é um cristão. É importante que mesmo dentro do cristianismo existe uma variação do entendimento de santidade, inclusive de um status de espiritualidade, né? Por exemplo, dentro do movimento mais pentecostal, o falar em línguas, ou mesmo o profeta, né? Aquele que traz uma menção, um oráculo, né? Traz uma mensagem e entrega, ele tem um teor de santidade visto pelos outros crentes maior, né? É visto com uma áurea de espiritualidade superior. O próprio pastor, né? Também é visto como alguém santo, o padre. E nós estamos falando só das vertentes do cristianismo, mas só que vamos entender um pouquinho, né? O que é esse conceito, no caso, na Bíblia. Vamos entender o termo na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, quando nós vamos para a Bíblia, a santidade na Bíblia, é a qualidade na Bíblia, é a qualidade de alguém que é separado do pecado. É a qualidade de alguém que tem a sua vida dedicada a Deus. Pronto, na Bíblia é isso, né? É uma pessoa que vive uma vida distante de uma conduta pecaminosa voluntária, né? E ao mesmo tempo tem uma vida de dedicação a Deus. Então, essa é a ideia. E diante disso, né? Então vem a questão: como que os cristãos, então, devem viver, caminhar rumo a uma vida de santidade, uma vida, nesse caso, uma vida dedicada a Deus, né? Então, para se ter essa compreensão, a primeira coisa é uma vida que reflita o caráter de Deus, né? Quem é Deus, né? A teontologia, ou a doutrina de Deus, né? Dentro da teologia sistemática, né? Recomendo todo cristão protestante ter uma teologia sistemática. Eu recomendo, inclusive tem uns vídeos aí, vai em teologia sistemática, tem uns vídeos que eu falo sobre todas as teologias sistemáticas, porque eu estou abordando aqui, né, uma das doutrinas, né, tá dentro também da soteriologia, doutrina da salvação, né, e a santificação é um processo para glorificação, né, tá dentro ainda da soteriologia.
Então, uma vida que reflita o caráter de Deus, quem é Deus, o que Deus, qual são tudo que abrange em Deus e esse caráter aplicado à minha vida, o que é que Deus requer de mim e a conduta que eu como cristão tenho, né? E se afastar, né? Nesse caso aí, o cristão ele deve se afastar da impureza do pecado, daquilo que a Bíblia diz que é pecado, errar o alvo, transgredir a lei de Deus, né? Para que assim ele se dedique completamente a Deus, né? Então, o que significa então, né? Já que nós entendemos um pouquinho agora o que seria viver rumo à santidade, então o que significa então viver para a glória de Deus, né? Como então o cristão ele vive para a glória de Deus? Como a vida do cristão reflete a glória de Deus na vida dele? A primeira coisa é abdicar, né, de práticas que são abomináveis diante de Deus, né? E comprometer-se com tudo que é, por exemplo, santo, né? Nós vamos aprofundar um pouquinho. Tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é limpo, né? Tudo que é louvável, né? É aquela pergunta, será que com essa conduta, com essa postura, esse modo de vida, Deus seria louvado através da minha vida? É louvável diante de Deus? Como também o correto, né? E muitos hoje muitos hoje têm abdicado de viver uma vida correta para agradar terceiros, né? Você sabe que é errado, você sabe que Deus não se agrada daquela conduta, né? Que está indo contra os preceitos, contra as doutrinas, mas aí você mesmo assim você cede. Para quê? Para agradar, para viver num ambiente. E como cristão, um cristão que é amado pelo mundo, ele não está vivendo uma vida correta. Nós damos sabor a esse mundo e esse mundo jaz do maligno. Logo, esse mundo caminha para o centro da vontade do inimigo das nossas almas. E nós caminhamos para o centro da vontade de Deus. Logo, há um conflito social que é aplicado a partir do modo como nós vivemos para a glória de Deus, e o mundo vive para a glória do inimigo de nossas almas, para a glória de Satanás, para o mundo jaz do maligno. O mundo vive de acordo com uma conduta que é levada a fazer a vontade do inimigo de nossas almas até que o homem seja regenerado. Então, o que envolve então viver para a glória de Deus? A primeira coisa que envolve é ter prazer em Deus, né? Caramba, ter prazer em Deus. Diga aí. As pessoas têm prazer na sexualidade, as pessoas têm prazer na prática de um esporte, as pessoas têm prazer no alcoolismo, as pessoas têm prazer nas drogas, as pessoas têm prazer na prostituição, as pessoas têm prazer na busca de riqueza, as pessoas têm prazer em várias coisas, mas esse processo de viver para a glória de Deus primeiro envolve ter prazer em Deus. No Salmo 37 e o versículo 4 diz: busquem no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Quer dizer, ter alegria em Deus, né? E Ele concederá os desejos de seu coração. Outra coisa que envolve uma vida para a glória de Deus é o uso do falar, o uso da língua, né? E a nossa língua, ela tem que ser usada para abençoar, né? E não para amaldiçoar, né? Tiago fala exatamente isso, que com a língua nós bendizemos ao Senhor, né? Enaltecemos ao Senhor, e também com elas amaldiçoamos pessoas, né? E essas pessoas, lembrando que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, pelo próprio Deus, né? E para a glória dele, né? Então nós amaldiçoamos a sua criação. E ele diz ainda, né, que de uma boca, de uma só boca procede bênçãos e maldições. E aí ele conclui o texto, o versículo 10, dizendo: meus irmãos, não deveria ser assim, né? Então, da nossa boca não pode partir maldição e bênção, mas sim somente abençoar, né? E o outro ponto é cuidar do próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Viver para a glória de Deus é cuidar do próprio corpo, né? Nós vamos ler aqui o texto de Coríntios. E aqui eu quero já fazer uma ressalva.
Se nós somos templo e morada do Espírito Santo e nós devemos cuidar, né? Não na promiscuidade, mas para a glória de Deus, para a glória de Deus. E será que eu glorifico a Deus vivendo uma vida buscando a destruição desse corpo, desse templo, né? E como eu faço isso? Má alimentação, né? Prostituição, né? Prostituir o corpo e deixar de cuidar, de se cuidar, né? É um problema dentro das igrejas, muitas pessoas não podem ir para academia, hoje já está menos, mas e acabam se descuidando do próprio corpo. O apóstolo Paulo, em escrevendo aos Coríntios, inclusive, ele diz, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O texto anterior foi de Tiago 3, versículo 9 e 10. Então, ele diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Caso o Espírito Santo habita em cada crente, né? E que está em vocês e vocês receberam de Deus, no caso o Espírito Santo, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, né? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, esse é outro ponto. E o último ponto de viver para a glória de Deus é a questão de fazer o bem e cuidar do comportamento, do nosso comportamento, da nossa conduta. Essa conduta deve refletir a imagem de Cristo, né? Ser de meus imitadores como sou de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e a sua vida, refletir, né, o seu Salvador, refletir aquilo que você prega, né? E aí vem a questão. Então, quais as aplicações práticas, né, com relação à santidade, né, que podem ser extraídas na vida aplicada à vida na vida cristã, né? O que inclui isso, né? Quais são essas as aplicações práticas da santidade na vida cristã? Vamos ver o que inclui, né? A primeira coisa, o primeiro ponto é a questão da leitura da palavra. A leitura, a Bíblia, ela é a regra de fé e prática. A Bíblia é como se fosse um manual existencial rumo à santidade, né? Então, desculpa. A Bíblia, ela é o guia. E eu repito sempre isso, que hoje nós vivemos numa sociedade analfabeta de Bíblia, né? No século XVI, na Reforma Protestante, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Hoje as pessoas têm a Bíblia de vários formatos, né? Digitais, de todas as formas. Você pode conduzir a Bíblia para onde você quer e as pessoas não leem, né? Não leem a Bíblia. E a palavra de Deus, ela orienta a nossa vida, ela transforma a vida do crente, ela transforma. E eu trouxe só um texto aqui, que é o Salmo 119, versículo 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É lâmpada para guiar o nosso caminhar. E é luz para o nosso caminho. Quem caminha no escuro logo não sabe onde vai chegar. Mas quem caminha na luz consegue ver o fim, né? Consegue ver o percurso. Quem caminha no escuro não consegue. Então a palavra de Deus, ela clareia o caminho para que nós enxergamos aonde devemos chegar. Um outro ponto, né, com referência às aplicações práticas da santidade na vida do crente é a questão da oração. E a oração é a comunicação constante que o homem tem com Deus, né? E para o seu fortalecimento espiritual. É conversar com Deus, essa interação pessoal entre você e Deus, que foi feita através de Cristo ter morrido e religou o homem com Deus, que estava separado pelo pecado. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz: orem sem cessar. Então, é orar em tempo ininterrupto, né? Ainda um outro ponto a ser observado, quando a gente fala da prática da santidade, para que conduz você à santidade, tem a questão do jejum, né? E o jejum é a renúncia de prazeres temporais, né? Para focar em Deus. Também é um meio prático. O outro ponto é a participação na comunidade, né? E aqui nós acabamos indo na contramão dos desigrejados, que pregam que o cristão ele não deve, ele pode ser cristão longe do rebanho, longe do corpo de Cristo, né? E
acabam vivendo longe da comunidade, mas dentro da comunidade manifesta os meios de graça, né? Os sacramentos, oração coletiva, testemunhos que edificam, né? Apesar que hoje muitos estão querendo ser pastoreados por pastores de internet, mas na hora da dificuldade esses pastores não vão estar lá do seu lado, né? Se você tiver um pastor de verdade, ele vai estar ao teu lado, vai cuidar de você, né? Como também a participação na comunidade ajuda no engajamento com outros cristãos, né? E também para esse crescimento mútuo. Você contribui para o crescimento do irmão, o irmão contribui para o seu crescimento. Um outro ponto aqui é o serviço aos outros, né? Esse serviço implica principalmente levar o evangelho às outras pessoas, né? Como também a demonstração do amor de Deus, né? Através de atos de bondade, né? Através das pessoas verem Cristo através da sua vida, né? E aí nós chegamos à conclusão. Vamos concluir agora, né? Trouxemos uma pequena abordagem com referência à santidade e vamos concluir da seguinte forma, né? Uma observação. A santidade não é apenas uma questão de comportamento externo, aparente, né? Não é apenas para mostrar para as pessoas uma santidade, muitas vezes uma santidade falsa, uma santidade que não procede, né? Que é aquelas pessoas que uma pessoa tem um comportamento, mas é outra totalmente diferente. Então, a santidade, ela envolve, né, o interior, o coração da pessoa, a mente dela, como ela processa o seu cotidiano, né? E aí essa pessoa busca uma vida cada vez mais alinhada com os princípios de Deus, que se encontra na palavra de Deus, né? E também a santidade ela é um processo contínuo, né? Ninguém já é santo, você foi a santidade foi lhe concedida através da morte de Cristo, você recebendo os méritos de Cristo na sua vida. Porém, a santidade é um processo contínuo, né? E nesse caso aí, nos aproxima de Deus, né? A santidade nos aproxima de Deus e nos ajuda, como também nos ajuda a resistir às tentações do mundo, né? Oração, leitura da palavra, jejum, né? Comunhão com outros irmãos, né? E nisso tudo, né? Para que o cristão viva de acordo com a vontade de Deus. Se alguém vive de acordo com a vontade de Deus, Deus é glorificado na sua vida. Daí o tema, né? Santidade, vivendo para a glória de Deus. Aí eu deixo para você agora a reflexão. Como tem sido a sua vida? Deus tem se agradado da sua vida? A sua vida tem exaltado o nome do Senhor? A sua vida tem glorificado o nome do Senhor? Você tem negado a si mesmo, tomado a cruz e seguido a Cristo? Ou você segue os seus próprios desejos? Você segue as suas próprias vontades? Você tem morrido para o mundo para viver para Cristo? Ou é o mundo que guia, né? Você foi transformado ou você tomou a forma do mundo, né? Deus é glorificado na sua vida ou as pessoas olham para a sua vida e dizem ali, e é porque é crente? É sempre o argumento, né? Nós sabemos que muitas vezes isso aqui não condiz quando o crente pratica justiça e muitas vezes acaba desagradando, mas na maioria das vezes é um mau comportamento, é uma má conduta, né? Uma conduta que tem levado ele a uma impureza e as pessoas compreendem isso e apontam essa impureza na conduta do cristão. Então, que nós possamos buscar uma vida de santidade, que nós possamos a cada dia buscar uma vida que agrade a Deus, que glorifica o seu nome em nossas vidas e o principal, santidade, separação. Nós somos separados, fomos separados para viver uma vida que glorifique e que exalte ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você dá o teu like aí, compartilha o vídeo e deixa o teu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, é o desejo do meu coração.